Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo, nós iremos fazer um simulado sobre o currículo em movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Mas antes, gostaria de te pedir que você se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber notificações de outros vídeos que nós vamos postar aqui posteriormente. Sem mais delongas, vamos então para a tela. Nós temos aí um simulado sobre o currículo em movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ok? Lembrando, todas as questões aí são questões da banca Quadrix. Primeira questão diz o seguinte: no que se refere às diretrizes nacionais para a educação de jovens e adultos, é o currículo em movimento, julgue o item a seguir. O currículo em movimento prevê a oferta de EJA na modalidade à distância em todos os segmentos. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com questões como essas, porque essas questões, elas generalizam, tá certo? Geralmente, quando uma questão generaliza todas as etapas, modalidades, todas as fases, você precisa ficar com uma pulga atrás da orelha. Logicamente que a questão aqui já está errada, e aí nós vamos entender por que essa questão está errada. Vem comigo então. Nós temos aí, pessoal, o primeiro segmento que é análogo aos anos iniciais do ensino fundamental. Aqui, logo de cara, não há EAD. Logo de cara aqui não há EAD. Nós temos o segundo segmento que é análogo aos anos finais do ensino fundamental, e o terceiro segmento que é análogo ao ensino médio. Ok? Então, você observe que esses três segmentos aqui, dos três, vai ter aí o primeiro segmento que é análogo aos anos iniciais do ensino fundamental, que não existe esse atendimento na modalidade EAD. Ok, pessoal? Então, questão errada por conta desse pequeno detalhe. Como ele disse aqui, em todos os segmentos, você automaticamente anula a questão. Então, vem comigo. Gabarito errado. Próxima questão diz o seguinte: com base no currículo em movimento da educação básica, ensino médio e no currículo em movimento da educação básica, educação de jovens e adultos, EJA, julgue o item a seguir. A oferta de EJA é organizada em regime anual, atendendo parte da educação básica e compreendendo somente os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Pessoal, lá na página 27, do currículo em movimento da educação de jovens e adultos, você vai ter a seguinte escrita. Observe, vai estar escrito assim, ó: oferta de EJA. Como é que vai ser essa oferta de EJA? Regime, preste muita atenção que isso aqui é importante. Regime semestral. E ele vai dizer o seguinte, pessoal: a modalidade atende anos iniciais, anos finais e ensino médio. Então, pessoal, a educação de jovens e adultos vai ser atendida em que tipo de regime? Regime semestral, ok? Então a questão também está errada, porque ela vem falando aqui sobre essa questão de ser justamente esse regime anual, lá nos anos iniciais e finais. A gente percebe que lá na página 27 do documento diz justamente ao contrário. Aqui trabalha na perspectiva da semestralidade. Então, vamos colocar aqui, ó, gabarito também errado, ok? Próxima questão diz o seguinte: considerando o texto acima, as diretrizes
nacionais para educação especial, na educação básica e o currículo em movimento, julgue o item que se segue. Antes da gente dar continuidade, perceba que a banca vai te cobrar currículo em movimento em conexão com outros documentos, com as diretrizes curriculares nacionais, com a LDB, com a educação, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a BNCC, vai te cobrar geralmente com uma lei federal. Então você precisa ter conhecimento tanto do currículo em movimento quanto da lei federal que vai ser indicado pelo enunciado da questão, ok? Então, você precisa ficar bem atento, bem atenta para esse pequeno detalhe, porque geralmente você percebe aqui com essas questões que a banca não vai te cobrar simplesmente o currículo em movimento. Pode ter algumas questões com currículo em movimento? Sim. Mas você percebeu aqui, até aqui que ele sempre vai conectar um documento ou um normativo, ou uma diretriz, ou uma resolução, junto com o currículo em movimento. Tá bom, pessoal? Então, só para a gente poder lembrar aí e para a gente ficar atento. Vem comigo, então. O público-alvo do atendimento educacional especializado é composto pelos estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e transtornos funcionais específicos. Pessoal, aqui, esses transtornos funcionais específicos não fazem parte lá do atendimento, ok? Então vamos lá, pessoal. Estudantes com deficiência, ok. Transtorno global do desenvolvimento, ok. Faltou quem, professor? Altas habilidades, ok? Ou superdotação. Então faltou essas duas clientelas aqui. Por isso, mais uma vez, gabarito errado. Próxima questão diz o seguinte: considerando os pressupostos do currículo em movimento da educação básica, julgue o item que se segue. Julgue o item a seguir. O currículo em movimento da Secretaria de Educação compreende que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública, democrática e emancipatória. Vem comigo. Em todo o currículo em movimento, mas principalmente lá no currículo em movimento, no caderno dos pressupostos teóricos, a Secretaria de Educação vai fazer a preferência pela avaliação formativa, ok? Lembre-se sempre disso. Avaliação formativa. Então, questão certíssima por conta disso. Vamos lá? Vamos gabaritar aqui, gabarito correto, tá certo? Essa é também chamada de avaliação para as aprendizagens, ok, pessoal? Então, fica aí também essa nomenclatura que pode cair na sua prova. Próxima questão diz o seguinte: considerando os pressupostos do currículo em movimento da educação básica, julgue o item que se segue. No âmbito da educação integral, o currículo em movimento tem sua efetivação condicionada aos seguintes princípios nucleares: vinculação entre a teoria e a prática, transversalidade, contextualização e técnica curricular. Vamos então para os princípios, lembrando que eles estão lá no currículo em movimento nos pressupostos teóricos, ok? Lá nos pressupostos teóricos, na página 28, ok? Então vamos lá. Pessoal, os princípios são integralidade, vem comigo, intersetorialidade, diálogo entre escola e comunidade, ok? Transversalidade, territorialidade
e trabalho em rede, trabalho em rede e convivência escolar. Ok, pessoal? São esses os princípios, portanto, gabarito errado. Próxima questão diz o seguinte: considerando os pressupostos do currículo em movimento da educação, julgue o item a seguir. Na perspectiva do currículo em movimento, os saberes e valores produzidos culturalmente, o mundo do trabalho, as atividades desportivas e corporais, a produção artística e os movimentos sociais são fontes para a construção de conhecimentos curriculares. Pessoal, olha só, muito mais do que só as questões voltadas para matemática, português, a língua portuguesa, as ciências naturais, a história, tudo aquilo que é conhecimento, cultura, desenvolvimento social, também faz parte da construção ali do conhecimento curricular. Então, para além do conhecimento científico, porque muitas pessoas pensam que são apenas conhecimentos científicos, mas toda a cultura que é ali desenvolvida por aquela sociedade vai ser considerada neste currículo em movimento para a sua construção, para a sua efetivação. Por isso, lá, inclusive, pessoal, o que eu estou dizendo para vocês está escrito lá no currículo em movimento, beleza? Então, você tem aí gabarito correto. Vamos lá, então, próxima questão, questão 7, diz o seguinte: a ampliação do ensino fundamental para 9 anos impactou diretamente a reorganização administrativa e pedagógica das unidades escolares e, por conseguinte, na sua estrutura curricular, tendo como referência as proposições do currículo em movimento para a educação básica para atender a essa nova demanda, julgue o item que se segue. No DF, o currículo em movimento preconiza que os projetos pedagógicos das escolas sejam elaborados por especialistas da área de educação de forma a uniformizar o ensino fundamental. Pessoal, aqui está falando de projetos pedagógicos. Tudo que se refere à questão pedagógica, presta atenção que isso aqui é importante, pedagógica, financeira e ADM administrativa, deve ser desenvolvido na perspectiva da gestão democrática, ok? Se é desenvolvido na perspectiva da gestão democrática, isso significa que todos os atores, a comunidade escolar e os profissionais da educação devem participar do desenvolvimento dos projetos pedagógicos, das questões do planejamento financeiro e da estrutura também do planejamento administrativo daquela instituição, beleza? Então, fique muito atento, fique atenta a esse ponto. Todas as vezes que falar de organização dentro de uma escola, a dica é: sempre lembre da gestão democrática e dos princípios que vão ali auxiliar no pensamento, no entendimento da gestão democrática, beleza? Esse gabarito aqui, ele está errado justamente porque ele vai dizer, não, você tem pessoas que estão de fora da instituição que vão desenvolver aí os projetos pedagógicos. Não, o projeto pedagógico faz parte do trabalho desenvolvido a partir da gestão democrática, beleza? Gabarito aí errado, vamos lá, vamos gabaritar aqui, ó. Gabarito errado por conta dessa questão que eu citei. Próximo ponto vem dizer o seguinte: a respeito do currículo em movimento da educação básica, julgue o item subsequente. A educação escolar deve valorizar as opiniões dos estudantes, fazendo que compreendam as implicações éticas, políticas decorrentes de suas afirmações. Então você tem ali os princípios éticos, estéticos e políticos que vão ser princípios muito importantes para o desenvolvimento do trabalho dentro da instituição. E você dar vez, voz e decisão aos estudantes também faz parte aí do trabalho
na perspectiva da gestão democrática. Você ter aí o olhar sensível, o ouvido sensível, você dar vez, voz e decisão para esse estudante. As suas opiniões devem ser levadas em consideração para o trabalho, para a perspectiva do planejamento e do trabalho pedagógico que vai ser desenvolvido dentro da instituição. Gabarito correto. Vamos lá? Gabarito aí, correto. Próxima questão diz o seguinte: com base no currículo em movimento da educação básica, julgue o item que se segue. Atividades esportivas, de lazer, culturais, artísticas, de educomunicação, de educação ambiental e de inclusão digital são consideradas extracurriculares. Nós vamos julgar aqui se essas atividades elas são consideradas extracurriculares. Olha o que o currículo em movimento vem dizer. Vem comigo, pessoal, vamos lá? O currículo em movimento vem dizendo o seguinte, gente, que essas atividades aqui, elas vão ser consideradas como fazendo parte do currículo. E não extracurriculares, ok? Portanto, gabarito errado, beleza? Faz parte do currículo integrado. O currículo em movimento vem trazendo essa expressão, currículo integrado, beleza? Por isso aí o gabarito errado, por conta aí que ele vai dizer é afirmativo, vem dizendo que é extracurricular, e não é extracurricular, na verdade é curricular integrado. Vem comigo então. Próxima questão vem dizendo o seguinte, pessoal, questão 10 vem dizendo o seguinte: no que se refere às diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos e ao currículo em movimento, julgue o item a seguir. As aprendizagens do aluno da EJA devem basear-se em um currículo padronizado, de modo a garantir o processo homogêneo de escolarização. A palavra padronizado e a palavra homogêneo vão fazer com que a questão esteja errada, beleza? Você precisa de um currículo múltiplo, que dialogue com as singularidades, com a perspectiva heterogênea do trabalho que é feito, porque nós temos aí, dentro da modalidade de educação de jovens e adultos, vários atores, vários discentes, vários educandos, que são totalmente diferentes, que precisam realmente ser respeitados diante da sua particularidade e que precisam ter um currículo flexível, um currículo que vá atender às peculiaridades de cada comunidade escolar. Por isso que não pode ser, de maneira nenhuma, padronizado e nem homogêneo. Ao contrário, precisa ser múltiplo e heterogêneo. Beleza? Por isso, questão errada. Vem comigo? Próxima questão vai dizer o seguinte: com base nas diretrizes nacionais para a educação especial da educação básica, no currículo em movimento da educação básica, educação de jovens e adultos, EJA, nas diretrizes pedagógicas para a organização escolar do segundo e terceiro ciclos para aprendizagem, julgue o item que se segue. Os primeiros e segundos segmentos da EJA estão regidos pelas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Gabarito, pessoal, mais do que correto, tá? Gabarito mais do que correto, porque é justamente dentro dessa perspectiva que você vai ter aí. Quando você vai lá para as DCNs para o ensino fundamental de 9 anos, ele vai citar a educação de jovens e adultos, ok, pessoal? E aquela diretriz lá é uma demanda realmente para a educação de jovens e adultos, beleza? Então vamos lá. Lembrando, para primeiro e segundo segmentos, tá bom? Primeiro segmento, anos iniciais, segundo segmento, anos finais. Ela não vai ali atender ao ensino médio, tá bom, pessoal? Então vamos lá, gabarito corretíssimo por conta disso, tá? Vamos lá, próxima questão diz o seguinte: com base nas diretrizes nacionais para a educação especial, na educação básica, no currículo em movimento da educação básica, educação de jovens e adultos e nas diretrizes pedagógicas
para a organização escolar de segundo ciclo para a aprendizagem, julgue o item que se segue. No DF foi adotado o bloco inicial de alfabetização, o BIA, como estratégia pedagógica para ampliar o ensino fundamental da rede pública de ensino. Lembrando, pessoal, que o BIA é composto, ele vem como sendo um bloco de alfabetização com o primeiro ano, que é a turma de 6 anos, segundo ano, que é a turma de 7 anos, e terceiro ano, que é o grupo de 8 anos. Lembrando que quando você tem o ensino fundamental de 9 anos entrando, você aumenta um ano no início, tá bom, pessoal? Você aumenta um ano no início. Então, lá no bloco inicial de alfabetização, o seu primeiro ano foi puxado da educação infantil, colocado no ensino fundamental. Então, o primeiro ano agora são as turmas de alunos que têm como idade, a idade ali base, 6 anos de idade. Beleza, pessoal? Por isso que a questão aí está correta. Vem comigo, gabarito correto. A gente sabe que o BIA não veio só para isso. Muitas pessoas vão me perguntar, tá, professor, mas o BIA não veio só para isso. Beleza, mas ele veio também dentro dessa perspectiva. O seu primeiro ano é o que vai ampliar aí para dar 9 anos, tá bom, pessoal? A ampliação não se deu no final do ensino fundamental, mas no seu início e, portanto, lá no bloco inicial de alfabetização, tá bom? Dando continuidade, questão 13. Questão 13 vem dizendo o seguinte: o currículo em movimento, elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, é um documento que apresenta os temas que devem permear as atividades docentes, pois apontam os eixos norteadores de todos os conteúdos científicos a serem abordados em sala de aula. A respeito desse assunto, julgue o item que se segue. O currículo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem como pressupostos as teorias crítica e pós-crítica. Pessoal, é dentro dessa perspectiva das teorias crítica e pós-crítica do currículo que você vai ter a construção do currículo da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Eu quero lembrar a vocês, aqui rapidamente, que você tem 3 teorias do currículo. A teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica. A teoria tradicional é a teoria que vai trabalhar numa perspectiva que vai apenas reproduzir o estado das coisas, vai fazer com que o currículo seja um representante do pensamento da elite e não vai dar vez, voz e decisão para as comunidades, para as instituições públicas. A teoria crítica vem dentro de uma perspectiva para justamente olhar para esse currículo tradicional, refletir a respeito desse currículo tradicional e dizer que existem coisas ali que estão erradas, que precisam ser ressignificadas. Já o currículo, na perspectiva pós-crítica, vai trazer uma proposta. Essa proposta vai ser uma proposta multicurricular, multicultural, onde o currículo vai agora se enriquecer, porque agora ele vai receber justamente as propostas das culturas locais, da cultura brasileira, da cultura popular, vai também receber os conhecimentos não apenas científicos, mas também os conhecimentos que estão ali permeando toda a sociedade, ok? Então é nesse sentido que você tem, por isso que você tem ali a consideração de conhecimentos que estão para além dos conhecimentos científicos. São os conhecimentos culturais, os conhecimentos filosóficos, a construção da sociedade, o pensamento social. Então tudo isso vai ser levado em consideração. E essa questão do multiculturalismo está embasado justamente na perspectiva pós-crítica do currículo. Beleza, pessoal? Então, questão corretíssima, de acordo aí com os nossos pressupostos teóricos. Questão 14 vem dizendo o seguinte: o currículo em movimento, elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, é um documento que apresenta os temas que devem permear
as atividades docentes, pois aponta os eixos norteadores de todos os conteúdos científicos a serem abordados em sala de aula. A respeito desse assunto, julgue o item que se segue. No documento em análise, ou seja, no currículo em movimento, a escola deve ser compreendida como espaço físico no qual realizam atividades educativas. Pessoal, quando você olha lá para a educação integral, no capítulo que fala sobre educação integral, você vai ter a perspectiva da ampliação do que, gente? Ampliação do tempo, ampliação do espaço, e ampliação de que mais, gente? Oportunidade. E nesse capítulo, quando se fala de espaço, ele vem falando justamente de espaço físico, que está para além, isso palavras do próprio currículo, para além de mero espaço físico. Espaço físico. O que lá fala, professor? Lá fala que o espaço precisa ser encarado como mero espaço físico. Lá precisa ser encarado como espaço de construção, um espaço de acolhimento, um espaço de ampliação de conhecimentos, um espaço onde as pessoas elas podem se encontrar e elas podem se ressignificar. Então, essa ampliação do tempo, espaço e oportunidade é fazer desse espaço não só um espaço físico, onde se desenvolvam ali atividades educativas, mas que seja um espaço físico e um espaço para a construção da cidadania, a construção de saberes, a construção da tolerância, a construção da nossa sociedade, ok? Então, é justamente dentro dessa perspectiva da ampliação do espaço que nós entendemos aqui que essa questão vem sendo desenvolvida dentro da perspectiva da educação integral, beleza? Por isso aqui nós temos uma questão também errada. Beleza, pessoal? Então, terminamos aqui. Quero agradecer a você que esteve comigo até aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.